Eu fiz aqui umas anotações para tirar algumas dúvidas. Pela leitura que fazemos agora em 2020, existem muitas dúvidas sobre a questão do entendimento da leitura, quem é nesse cenário que está se desdobrando em termos políticos, geopolíticos, qual o papel da China. Eu fiz algumas anotações baseado num documento muito interessante que eu também vou disponibilizar no link na descrição, que é um estudo disponibilizado pelo Fórum Mundial de Economia. E o Fórum Mundial de Economia, alguns países, eles fazem tipo uma análise de outros países, de outras economias, e eles começam a tentar entender a ascensão de uma economia, ou a ascensão de outra economia, ou a queda de outra economia. No caso, o cenário atual de 2020 é que os Estados Unidos tem uma disputa muito próxima de quem irá dominar a economia mundial até 2025. Essa é a perspectiva dos analistas do Fórum Mundial de Economia. Aqui eu não quero trazer especulações do meu próprio pensamento ou do que eu acho, e sim eu vou dar uma olhada nesse relatório, eu vou seguir esse relatório e talvez fazer alguns comentários pontuais nesse relatório do Fórum Mundial de Economia, ok? E que esse documento vai tratar basicamente quais são os cenários possíveis futuro para a China até 2025. Desde 2006, 2010, esse relatório vem se desenvolvendo. De 2010 para cá já aconteceu muita coisa, e eles fazem uma análise sobre as projeções de cenários para a China até 2025. Quais são os cenários futuros possíveis? Cenários plausíveis para o futuro da China até 2025. Por que nós podemos separar um pouco esse assunto China para desenvolver e entender um pouco sobre possíveis domínios globais de um país ou de uma economia? Porque muito se tem falado da ascensão da China, e muitas linhas escatológicas já estão citando a China como uma possível plataforma para um governo mundial anticristão, e que o anticristo participe desse cenário. Esse estudo foi desenvolvido localizados em centros de pesquisas em Singapura, em Washington, Estados Unidos, em Londres, especialistas também dentro da China, claro, com todas as restrições, de análise que existem entre um país não tão transparente como é a China, por causa do sistema comunista, mas que há também relatórios desenvolvidos por Pequim, por Xangai. Está lá no PDF original em inglês, disponível pelo Fórum Mundial de Economia. Aqui vamos levar em consideração que a análise feita na Inglaterra, a análise feita nos Estados Unidos, certamente vai nos dar alguns vestígios importantes para analisar a situação da China em termos de cenários plausíveis para o futuro, cenários possíveis. Eles traçam basicamente 3 cenários para a China, e nesses 3 cenários eu fiz um resumo, é o que iremos ver nesse resumo desse relatório sobre os possíveis cenários da China. As 2 perguntas principais que eles fazem sobre a China gravem isso, principalmente as questões das reformas que a China precisa realizar para promover um desenvolvimento mais amplo, isso em perspectiva para que ela cresça
e para que ela cresça sem ameaçar o mundo. Ela precisa ter reformas, vários tipos de reformas. O relatório vai listar vários tipos de reformas que a China precisa promover. E também um segundo grande questionamento são dois eixos. Um eixo é sobre as reformas que a China precisa e o outro grande eixo é sobre o relacionamento que a China tem com o mundo. Esse tipo de relacionamento que a China tem com o mundo vai envolver todas as questões do que é a China hoje, politicamente, economicamente e ideologicamente também. O relatório ele faz uma análise econômica, ele analisa questões sociais, geopolíticas e estudos ambientais. E a perspectiva é, resumindo, o que pode ser a China até 2025. Os principais pontos que questionam sobre a liderança da China até 2025. São questões de liderança. A liderança vai significar a liderança política interna e a liderança política externa. A liderança política externa, ela primeiramente vai passar pelos países vizinhos da Ásia e depois para o mundo em geral, de forma global. As políticas econômicas que a China tem tomado nas décadas anteriores e as projeções para as décadas posteriores. Um ponto muito importante é sobre a estabilidade social da China, significando que a qualquer momento pode haver uma reviravolta, pode haver uma virada de mesa nesse jogo global das potências econômicas em disputa. E a estabilidade social também é analisada. Outro fator importante no relatório é qual é a reação dos outros países com relação à China. Qual a reação de outros atores globais nessa análise, nessa disputa. E um ponto bastante divulgado, que eu acho que é o ponto que mais aparece na mídia, é a ascensão da China, a ascensão econômica. Uma das primeiras coisas que temos que questionar ao entender sobre quais são as pretensões de domínio da China, domínio econômico, domínio militar, domínio geopolítico, domínio político, uma das questões principais é o seguinte: qual é a integração geopolítica que a China está fazendo de forma pacífica? Até pouco tempo, a China vinha se desenvolvendo, como ela está se desenvolvendo, de forma relativa pacífica. Por que relativa pacífica? Porque a China, de uns anos para cá, ela tem desenvolvido várias instabilidades não tão pacíficas. Ela começa a ter problemas com países mais próximos e também com províncias que pertencem ao seu governo, mas que já estão criando certas instabilidades sociais e políticas. No caso, Hong Kong e no caso, Taiwan. Mas a partir da circunvizinhança da China, aqueles países mais próximos da Ásia, temos ali uma proximidade com Rússia, com Índia e com Oceania, e essa proximidade, cada vez mais, ela não tem trilhado por esse caminho pacífico. E esse caminho pacífico vai fazer com que os vizinhos e o mundo questionem os interesses geopolíticos da China e não contribua para a sua expansão. No caso, citando aqui um exemplo muito importante de resistência a essas intenções expansionistas da China, o Japão. O Japão, que fica muito próximo da China
ela é tão próxima, o Japão é um local tão próximo da China, que tem até reclamado das consequências ambientais de poluição que tem chegado no Japão. E isso vai criando ambientes não pacifistas, vai criando ambientes que não são favoráveis à expansão da China. Também está acontecendo animosidade, atitudes não pacíficas com relação à Austrália, ali embaixo na Oceania, e também a Nova Zelândia e alguns países ao norte da Austrália, próximo da Índia. No relatório, há 3 grandes cenários que são analisados com base em 3 pontos. Esses 3 pontos, o primeiro é: quais são as promessas não realizadas da China? Quais são as promessas não realizadas? Promessas internas e promessas externas. Isso vai interferir e muito no resultado do que será a China nos cenários possíveis, plausíveis, até 2025. Um ponto muito importante para ser estudado e que foi desenvolvido no relatório é sobre a nova Rota da Seda. Essa nova Rota da Seda está sendo um projeto expansionista, faz parte de um projeto expansionista da China, de levar seu poderio financeiro, econômico, para auxiliar países, muitos países do mundo, em apoio à infraestrutura e também outros produtos comerciais, como por exemplo a polêmica das tecnologias envolvendo celulares, internet, envolvendo a tecnologia 5G. E aí há muita confusão sobre esse assunto, há muitas especulações sobre esse assunto, e que o governo mundial está sendo instaurado, está sendo ampliado num processo gradual de domínio de todos os países do mundo através da tecnologia 5G, mas esse aspecto de tecnologia é somente um aspecto do relatório que envolve muito mais problemas, muito mais complexidade para entender quais são os cenários possíveis para a China até 2025. Para que haja um campo aberto para a China nesse planejamento de domínio global, não que não haja a possibilidade desse planejamento de domínio global por parte do Partido Comunista Chinês, não que não haja, os planos não são claros, mas há muita especulação sobre isso, mas o que a gente pode ver uma coisa que a gente pode ver e também avaliar e entender melhor é qual é a aceitação global sobre esses projetos de expansão da China. Se a aceitação global ela é receptiva, ela está mais num campo de atração do que de repulsão, se essa aceitação global existe ou se está existindo também, ou se existe uma resistência. Com relação às reformas que a China precisa efetivar internamente e externamente, vai envolver questões legais, financeiras e administrativas. Essas questões legais, financeiras e administrativas, elas são problemas, elas são barreiras que impedem esse crescimento exponencial da China para que surja num cenário futuro como o país que vai dominar o mundo. Não é bem por aí. A China tem muitos problemas internos legais, tem problemas externos legais, não há uma aceitação global receptiva, está todo mundo de braços abertos para a China, não está acontecendo isso. Animosidades com a Austrália, com o Japão, com a Índia, que é um país vizinho. Problemas
que a própria China está criando em parcerias com países do Oriente Médio, no caso o Irã, e isso vai levantar uma luz de alerta, já levantou uma luz de alerta para Israel, e aí Israel também entra nessa resistência de não aceitação global do domínio da China. E o maior ator desse cenário é os Estados Unidos. E os Estados Unidos, ele tem criado barreiras e barreiras protecionistas. Isso terá consequências econômicas dentro da China, consequências econômicas para a China, para o mundo também, mas para a China também. Então, quando a China tem essa pretensão, como muitos acham que é fácil a China de repente dominar o mundo, há muitas barreiras porque há muitas consequências. Consequências econômicas, consequências sociais, consequências ambientais. Existe o risco da inquietação social dentro da China. Nós já temos reflexos disso naquelas localidades mais próximas que estão debaixo do guarda-chuva da China, que já começa a acontecer inquietações sociais em Hong Kong, em Taiwan. Tem um documentário na Netflix que ele fala sobre história direto ao ponto, parece. História direto ao ponto. E um dos episódios vai falar sobre a China, sobre a expansão da China. E é interessante que no resumo do documentário vai mostrar o final da Segunda Guerra, antes dos anos 50, em 1949, quando houve aquela disputa para saber quem ia governar a China, se os nacionalistas ou os comunistas. Isso em 1949. E ali nós temos a semente, da resistência na China. Nós podemos pontuar que em 1949 nós temos ali uma resistência que foi derrotada, possivelmente não de forma total, porque lá na frente vai surgir novamente uma nova secessão, uma nova resistência e que também foi sufocada, mas que ela não foi eliminada totalmente em 1949. A década de 49 a 59 foi uma década que o governo chinês trabalhou muito a questão da urbanização. Era um país que tinha 500 milhões de habitantes, hoje já passa de 1 bilhão de habitantes, e que há relatos que em 1959 houve mais de 1 milhão de mortos que foram combatidos ferozmente pelo Partido Comunista contra a resistência, que é chamado de Revolução Cultural. Estima-se que houve mais de 1 milhão de mortos. Esse 1 milhão de mortos acaba sendo uma memória e uma cicatriz da resistência. E essa resistência ainda permanece dentro da China. E esse é o maior medo do Partido Comunista da China. É o medo da instabilidade social e da resistência que existe. Então veja, em 49 houve um esmagamento da cabeça dos nacionalistas, mas em 59, 10 anos após, houve mais 1 milhão de mortos na Revolução Cultural, mas isso não significa que a resistência foi combatida totalmente. Em 79, no caso 20 anos depois de 59, em 79, após 30 anos de isolamento, no caso desde 49, em 79, após 30 anos de isolamento, o governo chinês começou a fazer parcerias com o Ocidente, com os Estados Unidos principalmente, e fez com que colocasse em prática um plano de economia com mais abertura e tal, e tudo mais. Tem lá no documentário. Aqui eu estou saindo do relatório e estou entrando no documentário que tem na Netflix. De 1979 para cá, nós podemos dizer que aí realmente começou a corrida de expansão da China. De 79 para cá. A partir de 79 para cá, passando
principalmente pelos anos 2000. Veja quanto tempo levou, 79 a 2000, vamos arredondar para 2009, já dá um número mais arredondado, de 79 a 2009. Aí sim houve uma grande expansão de infraestrutura. A infraestrutura da China chegou ao seu apogeu, chegou ao seu ápice em 2015. 2015 é uma coisa absurda o crescimento da China. Segundo o documentário, a China estava crescendo a cada 2 semanas do tamanho da cidade de Roma. A cada 2 semanas a China criava uma nova cidade de Roma. Entre 2011 a 2013, o crescimento da China foi extraordinário, nunca se viu nada igual. Em 2015 ela chegou no seu apogeu. 2015 para cá nós estamos muito próximos. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: o que pode acontecer desse apogeu que aconteceu em 2015, agora em 2020 deu uma freada por causa da pandemia. Olhando meramente para os números, para a escala de projeção, certamente a China vai disparar e ultrapassar Estados Unidos e ultrapassar Índia, mas está acontecendo no momento a recessão da pandemia de 2020 e o que está acontecendo com os outros atores globais é que eles estão agora revendo suas estratégias para analisar esse crescimento da China, se a China vai realmente continuar disparando ou se vai ter um planejamento de outros países para barrar mais esse crescimento que se mostra muito forte. Voltando aos problemas internos da China, em 89, veja que a resistência ela está ativa. Eu citei 49, os nacionalistas perderam. Em 59 teve a Revolução Cultural. Em 89 teve um movimento de resistência, de instabilidade social, que se levantou com protestos, exigindo mais liberdade, exigindo democracia e imprensa livre. Isso foi em 89. Em 89 aconteceu o que temos em imagens na internet e na TV, sempre passa essas imagens em documentários, e também temos fotos daquele problema de resistência que surgiu em 89, que foi aquele acontecimento histórico muito importante para o mundo e também, por que não, para a China, que foi aquele levante dos estudantes na Praça Celestial. E que aí temos aquelas imagens dos tanques de guerra passando pela Praça Celestial e que aconteceu o sufocamento daquela rebelião e depois disso não se falou mais nada. Mas veja, fazendo uma análise muito superficial, nós temos aqui que sempre existiu na China um movimento a favor da democracia, um movimento contra o Partido Comunista desde 49. Em 59 houve uma tentativa de levante e mais um sufocamento da rebelião. E temos também em 89. Então temos de 49 a 89 sinais de resistência. E esses sinais de resistência para uma população que ultrapassa 1 bilhão é preocupante para o partido. É preocupante para o partido. Por mais que ele se desenvolva economicamente, sempre haverá a necessidade das pessoas, a necessidade do povo por mais liberdade, por uma imprensa livre e por mais democracia. De 89 para cá, a China entrou na Organização Mundial do Comércio, prometendo fazer mudanças para proteger os direitos intelectuais, o direito de propriedade, de não fazer pirataria e não cumprir sua palavra. Por não cumprir sua palavra,
os outros países têm observado com ressalvas, com reservas, a expansão da China, porque a China, ela, historicamente, numa história recente, ela não respeita muito os contratos. E até no documentário está mostrando, está relatando que a pirataria, ela chegou em 2019, ouçam bem isso, em 2019 a pirataria chegou a 85% dos produtos falsificados mundialmente, em 2019. E essa pirataria, que representa 8% do PIB da China, é algo que incomoda muito os países do Ocidente, os países industrializados e as superpotências mundiais. E não vai deixar e não vai permitir que a China domine o mundo politicamente, economicamente, sendo de uma maneira tão desleal, sendo de uma maneira tão injusta esse crescimento, essa expansão e esse domínio. O mundo ocidental não vai permitir essa expansão ou vai resistir contra essa expansão, e lembrando que a resistência também está dentro da China. Esse crescimento, ele é preocupante. Voltando ao relatório, diz o relatório, o crescimento da China é preocupante. O Fórum Econômico Mundial sempre tem vários textos, artigos sobre a crescente preocupação com a China, principalmente dos Estados Unidos e da União Europeia. Podemos resumir que a Europa e os Estados Unidos têm uma preocupação com esse crescimento, com essa economia global. E o que pode acontecer? Países como a Inglaterra, agora com novas perspectivas políticas de Brexit, de mais protecionismo, de mais fechamento, Estados Unidos com atitudes mais protecionistas, outros países que podem também tomar medidas como Japão, Austrália, Índia, e pode fazer com que a China perca a sua liderança na Ásia e também perca, consequentemente, a sua liderança no mundo, a sua liderança pretendida. Por quê? Se tudo gira em torno de economia, isso eu estou analisando o que está no relatório, certo? Não é o que eu acho. Levando em consideração que a economia global, ela depende muito, a economia global da China depende muito das exportações. As exportações, por sua vez, faz gerar um crescimento interno, mais empregos, e o contrário, o que vai acontecer? Havendo um impacto na economia global, as exportações diminuindo, o crescimento diminui, e o crescimento diminuindo, isso é uma das prospecções do relatório que está lá no Fórum de Economia. O crescimento diminuindo aumenta o descontentamento social. Aumentando o descontentamento social, sabe o que é que pode acontecer? Aquele resgate daquela semente de 49 dos nacionalistas, de 59 da Revolução Cultural e de 89 dos estudantes que buscavam mais liberdade. Em compensação, o relatório diz que quando há uma diminuição do crescimento e quando há mais descontentamento social dentro da China, o que é que ela faz? A China reage. Como é que ela reage? Está escrito no relatório. Ela cria redes de segurança social, ou seja, ela tenta distribuir melhor o dinheiro internamente para apaziguar os ânimos do seu povo, e ela também desenvolve mercados internos. Ela faz com que surja uma classe média ou surja uma classe com mais condições de consumo interno, e isso faz com que o mercado interno se desenvolva, e esse mercado interno também pode se expandir para a vizinhança regional, né? A vizinhança da Ásia.
a região econômica da Ásia mais próxima e fazendo com que a circulação de mercadoria circule mais livremente, que o capital circule mais livremente e que as pessoas também, os empregos e as pessoas que trabalham também tenham uma melhor circulação regional. O crescimento global da China, quando diminui, o seu foco vai mais para questões internas regionais. Muita gente especula, muita gente se espanta, dizendo que a China vai dominar o mundo da noite para o dia, que é inevitável, existe um certo fatalismo, existe uma certa conformação que não deveria acontecer e está acontecendo por conta de muitas narrativas. E a realidade é o seguinte: no cenário atual de 2020, a China não está conseguindo liderar nem a sua região da vizinhança. A China não está conseguindo liderar nem a Ásia. Eu já citei e vou repetir que a China está tendo problemas de resistência em Hong Kong, em Taiwan, e não sabemos se está acontecendo dentro do continente. Mas que podemos afirmar que países vizinhos estão insatisfeitos e com problemas de fronteira e problemas econômicos. Exemplo, a Índia e Japão e Austrália mais ao sul. Os principais problemas que a China desperta são problemas de proteção intelectual, que a proteção intelectual é como nós vimos há pouco, relatado pelo documentário da Netflix. A proteção intelectual da China é muito fraca. Praticamente 85% dos produtos piratas do mundo vêm da China. E isso incomoda muitos e muitos países e muitas empresas. A China tem uma fiscalização baixa e também, ao mesmo tempo, tem uma inovação limitada. Se ela copia muito, ela não tem um projeto de expansão, de inovação, e sim de imitação, de clonar. E isso vai criando uma agitação externa, e essa agitação externa pode atingir a economia da China em termos de exportações. Atingindo a economia em termos de exportações, diminui o emprego dentro da China e pode acentuar a agitação social. E a agitação social, ela requer, quando acontece uma agitação social, ela tende a buscar mudanças e reformas. E essas mudanças e reformas é o que a China não tem feito. A China não tem feito nada. E essa carência de mudanças e reformas que beneficiem mais as necessidades do seu povo, isso pode gerar uma agitação social. Isso está no relatório. Somando esses problemas internos, nós temos os problemas externos, como já citei 2 vezes, com o Japão, Índia e Estados Unidos. Em contrapartida, o que a China faz? Ela tenta cada vez mais controlar a mídia, não só controlar a mídia, mas controlar todos os setores da sociedade chinesa atual, debaixo do Partido Comunista. E, havendo uma diminuição do controle dessas mídias, haverá um surgimento de demandas internas sobre direitos individuais e liberdades civis. Direitos individuais e liberdades civis que a China comunista vem sufocando desde 49 contra os nacionalistas, passando por 59 pela Revolução Cultural e passando pelo acontecimento dos protestos da Praça Celestial em 89. Essas inquietações estão acontecendo em Hong Kong e também em Taiwan, e não sabemos se acontece de fato dentro do continente da China, mas que é uma tendência possível de aumentar. Há relatos que esses locais que estão debaixo do guarda-chuva da China, como Hong Kong e Taiwan, já se debate sobre mudanças de governo,
e principalmente começa a surgir a necessidade de ter um governo que haja com poderes independentes, poderes de Congresso, poderes de leis e poderes do Executivo. Outro fator importante para considerar a perspectiva dos cenários futuros da China é sobre o envelhecimento da população. O envelhecimento da população da China é algo altamente preocupante para o Partido Comunista, porque está acontecendo o seguinte: existem projeções de que a Índia irá superar a população da China até 2050. E que até 2050, sabe o que vai acontecer com a China? Vai diminuir sua população. E sobre população ainda tem uma questão muito preocupante, que é outro problema interno da China, que é aquela política de décadas anteriores de controle populacional, de que haveria mais necessidade, haveria mais privilégios na política de gênero para homens do que para mulheres. Existiu por um tempo a política que só podia ter um filho e, de preferência, especialmente um filho homem. Um filho homem como mão de obra e como expansão do sistema chinês comunista. Em compensação, o planejamento das mulheres, o nascimento de mulheres, ficou para trás, e hoje o que está acontecendo é que há uma maioria gigantesca de homens e que não conseguem formar uma família por falta de mulher. Isso é um fato demográfico da China de hoje. Existe um desequilíbrio de gênero, existe uma grande quantidade de homens sem família e, ao mesmo tempo, se o Partido Comunista flexibilizar esse nascimento de mais mulheres, vai gerar outro problema, que vai ser um crescimento populacional que vai trazer mais problemas internos, vai trazer mais divisões internas e principalmente problemas na economia. Então, eles estão com esse grande problema para resolver. Por um lado, eles precisam de mais sexo feminino, mas por décadas, como eles impediram esse nascimento, isso está acontecendo um desequilíbrio populacional, um desequilíbrio social, e as projeções até 2050 é que a população, ao envelhecer, ela vai diminuir e a população da Índia vai ultrapassar da China. Outra coisa que traz inquietação para dentro da China é que a renda média do povo chinês está abaixo dos países desenvolvidos. E o povo chinês, sabendo disso, que a sua renda está abaixo dos países desenvolvidos, isso pode gerar inquietação. E aumentar a renda deles não é fácil dentro desse sistema altamente competitivo comercial global. O relatório diz que o desenvolvimento sustentável da China é fraco. O desenvolvimento sustentável significa quando ela tem uma capacidade de se sustentar internamente e não sustentar alguns setores. De forma geral, o crescimento, o desenvolvimento sustentável da China é fraco. Existe um aspecto muito forte na economia, mas o desenvolvimento sustentável não é. O autocrescimento, a questão da economia interna, ela não é autossuficiente, ela depende muito da economia externa. Por mais tentativas que o Partido Comunista faça para manter essa estabilidade, sempre existe esse fantasma da instabilidade social dentro da China. Outro fator que pode causar uma instabilidade interna para a China é que a liderança do partido chinês é muito forte, só que o contrário disso é que a inclusão social da população
ela é prejudicada. E essa falha, essa carência, essa fraqueza da inclusão social, isso entra em choque com essa liderança forte, que essa liderança, ela não é a maioria, ela é uma parte da população da China, mas que é uma minoria com mão de ferro. E essa minoria com mão de ferro, ela está criando, por outro lado, um problema de inclusão social. E essa falta de inclusão social faz com que possivelmente possa gerar instabilidade social. Como quem está no jogo é Estados Unidos e Europa, principalmente o Reino Unido, se isso afetar a desaceleração global, como afeta, se isso desacelerar cada vez mais o crescimento global, que para muitos a China já chegou no teto, ela agora vai ter que criar um foco doméstico. Ela vai ter que criar um foco doméstico, é o que diz o relatório. Ela vai ter que criar um foco doméstico e ela vai ter que se voltar mais ao mercado asiático. Só que o mercado asiático, hoje a China não está sendo uma boa vizinha. Como assim? Ela está tendo problemas com o Japão, com a Índia, problemas internos com Taiwan e Hong Kong. E esses problemas certamente podem desencadear um problema muito maior, um problema que o mundo cobra, que são as questões ambientais. A vizinhança cobra os problemas ambientais, havendo exigências de reformas nas questões ambientais, nas questões de liberdades civis. Isso pode afetar a economia. A recessão global também pode afetar e isso, consequentemente, pode gerar instabilidade social. Então, como se vê até aqui, a China, ela não está tão tranquila, ela não tem um céu tão azul ou mar tão azul. Um ponto que se destaca no relatório é que a liderança, essa liderança forte do partido, ela é uma liderança reativa, né? Ela já mostrou isso nessas situações que a gente citou, da Praça Celestial em 89, da Revolução Cultural em 59 e o esmagamento, né, dos nacionalistas em 49. Ela mostrou que ela é uma liderança muito reativa. E ela sendo uma liderança muito reativa, ela não vai ter um cenário tão favorável, né? Ela não vai ter um vento tão favorável, nem um céu azul e nem um mar azul para estar navegando aí a todo vapor como esteve até o momento. Essa questão do medo da dissidência está no relatório. O medo da dissidência é muito forte, é algo que não é transmitido para a mídia, é algo que poucos vão falar, mas que o relatório observa, o relatório destaca que o medo da dissidência acontece o seguinte: por medo de revoltas, o partido governante, o Partido Comunista, ele dificulta as reformas. Quais são as reformas? Reformas para ter mais liberdade individual, para ter mais direitos, para ter mais direitos sociais. Existe hoje uma grande disparidade entre regiões. Há regiões muito pobres e há regiões prósperas, regiões ricas. Há uma disparidade entre classes. E essa separação de poderes que muitos já começam a falar, isso para o Partido Comunista, eles ouvem isso com muita resistência e de forma reativa. E isso dificulta as reformas. Dificultando as reformas, vai girar um ciclo vicioso de dificultar reformas e gerar insatisfações. Para muitos atores globais contra a China, já não há mais uma mesa tão pacífica para negociar. E na reação de alguns países contra essa economia global da China, o que vai acontecer é um desenvolvimento cada vez maior de não cooperação. Havendo não cooperação de muitos países,
vai atingir a economia global, vai acontecer uma desaceleração global. Havendo uma desaceleração global, haverá consequências na exportação. Os países que mais recebem exportações da China são Estados Unidos e Europa. E havendo uma não cooperação de algum modo que afete a sua economia e o seu domínio pode ser desmoronado da noite para o dia. No relatório diz que há muitos problemas internacionais que atingem muitos países em questões de segurança, que também está atingindo a China. A China não está livre de conflitos internos, a China não está livre de terrorismos domésticos, a China não está livre do tráfico de drogas e pessoas e também de epidemias e doenças. A aceitação da cultura da China, não é ampla nem é total pelo mundo, porque ela mesma produz, ela mesma tem barreiras culturais com o mundo. Ela tem barreiras culturais com o mundo em termos de, citando um exemplo, de não preservar os direitos intelectuais, os direitos de patente. Isso é uma questão cultural da China. Hoje, é uma questão cultural. O documentário relatou que em 2019, 85% do produto mundial pirata é produzido pela China. Isso é uma questão cultural já, cultural e econômica. Outro fator que está trazendo mudanças na política internacional é que a China gera perdas de empregos. A China gera perdas de emprego por todo o mundo. Isso aconteceu nos Estados Unidos e na Europa de forma mais acentuada. Consequentemente, podemos questionar: haverá retaliações às importações? Será que irá existir retaliações contra as importações? Já está acontecendo alguns tipos de retaliações, né? Recentemente tivemos retaliações de Estados Unidos que fecha embaixada, Estados Unidos e China que fecha embaixada e por aí vai. Mas uma coisa que chama atenção no relatório do Fórum Econômico é que os estudantes, as pessoas que têm mais condições, que têm mais dinheiro, que são empresários ou que são industriais na China, eles enviam seus filhos para estudar na Europa ou nos Estados Unidos. E os Estados Unidos já está dificultando os vistos para os estudantes chineses. Havendo dificuldade para os vistos dos estudantes chineses nos Estados Unidos, isso vai gerar outro problema interno para a China. As questões econômicas internas, o relatório diz que há muitos problemas com pagamentos de pensões, há muitos problemas de apoio ao desempregado, há muitos problemas em investimentos em educação. Interessante que, a partir do momento que o povo exige entre aspas, né, porque é um sistema comunista opressor, mas a partir do momento que o povo fica inquieto, exigindo, entre aspas, uma demanda na área de educação, quanto mais o governo investir em educação, vai gerar pessoas mais conscientes do sistema que eles estão vivendo e das mudanças que são necessárias. Eles têm muito problema na área de saúde, assim como muitos países, e esses problemas também podem gerar questões de insatisfação e de inquietações sociais. Eles têm um grande problema também com questões da reforma da Previdência e também reformas para privatizações e liberdades financeiras. O povo trabalhador da China, cada vez mais, uma população enorme, quer liberdade financeira, mais liberdade para privatizações e também as questões de previdência. Lembrando que é uma população que envelhece. Isso gera inquietação social e vai também levando ao que o relatório chama de
insubordinação provincial. Insubordinação provincial estamos vendo no caso desses locais como Hong Kong e Taiwan. Resumindo, o que falamos há pouco é que a falta de reformas pode gerar desejo de liberdades. E desejo de liberdades pode gerar uma mídia alternativa ou uma comunicação alternativa com menos controle. E isso vai gerar discussões que vão exigir mais direitos. Isso é como se fosse um ciclo que é muito difícil a China conseguir manter esse sistema forte. Continuando, nós estamos vendo até aqui algum resumo do relatório sobre a China, a perspectiva da China para 2025. E estamos dando uma ênfase no relatório na parte dos indícios de agravamento de instabilidade interna. Por que indícios? Porque é um país fechado, que não é permitido uma fiscalização externa ou informações mais fidedignas ou transparentes. E essa falta de transparência é um dos problemas da resistência contra a China, tanto internamente quanto externamente, por falta dessa liberdade que eles não permitem. Isso faz com que a confiança de outros países e também, por que não internamente, a confiança diminua, a confiança nesses governantes, nesse governo, e também a questão de transparência que não existe praticamente. Então, fica o registro aqui do relatório, e o relatório ainda aponta alguns pontos que eu quero destacar, e tem uma parte do relatório que diz que pode acontecer dentro desses planejamentos da China, de que eles estão, por falta de reformas, por falta de privatização, por falta de liberdade financeira, eles podem estar criando um império aí, um castelo de cartas sobre uma base de areia. Isso é uma afirmação do relatório que possivelmente pode acontecer isso com a China. Da China ela tem um sistema econômico muito veloz, um sistema econômico muito agressivo, mas ao mesmo tempo ela impede, a democracia que muitos países do mundo pedem, a democracia global, um desejo global de democracia, de mais liberdades, de mais direitos humanos. Esse é o grande desafio da China. Como é que um país que não vai ter, não vai prezar pelos direitos humanos, não vai prezar pela democracia, como é que esse país vai se comportar? Outro ponto que o relatório destaca é que há um ciclo de administração na China que, quando o povo reclama, quando há mais reclamação, por qualquer que seja razão de liberdade financeira, ou de direitos, ou de privatizações, enfim, havendo mais reclamação, como não há democracia, os governantes têm que dar uma resposta que impeça que essas reclamações aumentem e virem um protesto, que vira uma dissidência. E aí o que é que eles fazem? Geralmente a consequência, quando o povo reclama, existe um relaxamento, uma flexibilidade política. Havendo um relaxamento político, consequentemente vai trazer mais desordem e não ordem, e isso é totalmente contra o princípio estabelecido por um sistema mais fechado, um sistema mais duro, e aí a política volta a apertar. Aí a política aperta e aí vira um ciclo. Aí o povo reclama, aí a política tem que relaxar um pouco, e depois vem uma desordem, um caos, e depois a política aperta de novo, depois o povo reclama, depois vem a política de relaxamento, e depois vem um caos. E esse ciclo é o que é constatado na China atual. Outro ponto é que o equilíbrio entre centralização e descentralização é um equilíbrio muito delicado.
porque o poder do Partido Comunista, o poder desse governo da China, ele é um poder centralizador. E existem movimentos internos e externos que são descentralizadores. E esses movimentos descentralizadores de administração entram em choque e traz um certo desequilíbrio para esse sistema chinês de centralização. Havendo mais demandas sobre educação, por exemplo, havendo mais educação, haverá mais inovação, haverá mais pesquisas e desenvolvimentos, que são chamados o PID, são chamados pesquisas e desenvolvimentos. Havendo mais pesquisas e desenvolvimentos, haverá um cuidado especial com a propriedade intelectual. E o problema da propriedade intelectual é um grande problema para a China, que em 2019, 85% dos produtos chineses no mundo, piratas, são da China. Então, havendo mais educação, haverá mais inovação, havendo mais inovação, irá mais projetos de desenvolvimento, havendo projetos de desenvolvimento, haverá mais propriedade intelectual, que é um problema que a China tem que abordar esse problema e que, por enquanto, é um problema que está engavetado na burocracia. Falar em burocracia, a burocracia ela gera muita falta de transparência e falta de confiança e corrupção. Para quem pensa que não tem corrupção no sistema comunista chinês, está enganado, porque a burocracia, a falta de transparência, ela vai gerar corrupção. Existe um fator muito interessante que está no relatório, na palavra chinesa, tem uma palavra para isso, que é luan. E esse luan é destacado no relatório que ele é como se fosse um medo instalado, é um medo de um caos. Esse termo foi escrito, esse termo pode ser encontrado num livro de 2008 de George Yun-Shen. E o livro se chama Asia's Destiny. E ele fala sobre esse medo de Luan. O que é esse medo de Luan e por que interessa saber sobre isso? O medo de Luan é o medo cultural chinês do caos. Por que o medo enraizado? É um medo enraizado do caos. O medo do caos é um fator crucial na mentalidade chinesa, tanto do povo quanto do governo. Então, o governo também tem esse medo de Luan, que é o medo do caos. É o medo das reações domésticas adversas. Por que esse medo das reações domésticas adversas? Por que esse medo é tão enraizado na cultura chinesa? Por conta da sua história milenar, que as mudanças de governo acontecem da noite para o dia, e possivelmente pode acontecer uma mudança de sistema de governo na China da noite para o dia, literalmente. E é esse medo que faz com que a política entre naquele ciclo de afrouxamento, de medo do caos, de aperto e depois de reclamações populares. Um dos questionamentos que o relatório faz é até que ponto o Estado chinês irá permitir a perda do controle. A gente está falando aqui de um sistema altamente centralizador e controlador. E até que ponto eles estão disponíveis a perder esse controle? Então, se eles não têm esse controle absoluto internamente, nem na vizinhança, é muito duvidoso que esse controle seja exercido mundialmente. Até que ponto eles irão ceder direito de propriedade? Que a questão de propriedade é um problema muito grave no sistema comunista. Os direitos intelectuais, até que ponto esse assunto será tratado de maneira séria, porque a China em 1998, ela foi aceita pela Organização Mundial do Comércio com promessas de mudar essas questões de direitos intelectuais e não mudou, pelo contrário, acelerou a questão da pirataria, e isso não traz confiança
interna, nem confiança regional e nem confiança mundial. Outro problema, a poluição, o meio ambiente, que é super afetado e atinge a Coreia do Sul. A poluição afeta a Coreia do Sul e o Japão. A Coreia do Sul é mais um país aí que entra nessa vizinhança aí não muito amigável. Então temos aqui Japão, Coreia do Sul, Índia, são países da vizinhança. A Oceania também pode-se considerar que é país regional. Há grandes problemas aí. Uma questão que se levanta ainda no relatório é que alguns comentaristas mais próximos, né? Vamos supor, Coreia está ali mais próximo, é mais oriental, até culturalmente é mais próximo. Eles dizem que esse sistema comunista chinês, eles não conseguiram atingir uma coesão social da grande população. Eles não conseguiram, né, essa conquista da coesão social, e eles consideram que o povo chinês é como uma areia solta. Isso são declarações do relatório. Considera que o povo chinês é como uma areia solta. Essa aparente unidade, essa aparente hegemonia, esse aparente poder monolítico, não é tão monolítico assim. Quando a gente se aproxima dos vestígios, e olha que a gente não está se aproximando da realidade mesmo, mas quando a gente se aproxima dos vestígios, nós começamos a perceber, como diz o relatório, que é como se fosse uma areia solta. Outro fator que é recente é sobre a urbanização acelerada. A urbanização acelerada, ela trouxe muitos problemas de infraestrutura, porque a China, até pouco tempo, ela era altamente rural e ela se transformou em urbana em pouco tempo. Só para se ter uma ideia, das 47 cidades do mundo, das megacidades, o mundo hoje tem 47 megacidades, que são cidades maiores do que 10 milhões de habitantes. Somente a China tem 15 megacidades. A China tem 15 cidades com mais de 10 milhões de habitantes. O mundo inteiro tem 47. A China tem 15. Não é surpresa que houve um êxodo rural gigantesco, e essa mudança do rural para o urbano que aconteceu na China com essas 15 megacidades com mais de 10 milhões de habitantes. Inclusive, uma dessas cidades com mais de 10 milhões de habitantes foi a cidade que trouxe o problema da pandemia global que estamos passando em 2020. A cidade de Wuhan tem mais de 10 milhões de habitantes. Essas cidades com mais de 10 milhões de habitantes, elas têm muito problema, principalmente com relação à água, e com relação à poluição do ar. A poluição do ar, ela vai gerar muitos problemas de saúde. Esses problemas de saúde podem gerar novas doenças e novas pandemias, e isso é uma tendência, plausível de acontecer novas interferências negativas na economia. A água é outro problema. A falta de água, ou a falta de higiene, ou a falta dessa infraestrutura básica pode gerar problemas de inquietações sociais. Outro problema que acontece na China, relatado também nesse documento, é que muitos estudantes chineses que têm condições, né, que vão estudar no exterior, eles acabam fixando endereço no exterior e não voltam mais. E isso é o que se chama de fuga de cérebros. Essa fuga de cérebros faz com que muitos estudantes, ao conhecerem a Europa, ao conhecerem Estados Unidos, não queiram mais retornar, façam suas vidas fora da China e ajudem a prosperar os países que são oposição a essa expansão da China. Aqui eu falei anteriormente, mas aqui eu volto a falar
que as agitações e criminalidades das cidades elas vão surgindo também com esse problema de infraestrutura, de favelas. Sim, favelas não é um paraíso, não é um mar azul e nem é um céu azul. Alguns especialistas vão colocar no relatório que a produtividade da China nesses 30 anos pode ter chegado a seu pico. E um novo crescimento só poderá acontecer com inovações e reformas. E reformas que não estão acontecendo. A inovação está limitada por conta da cultura de pirataria, que ainda é muito forte, e as reformas que não começaram, que não entraram nem em debate ainda. Estamos chegando ao final aqui desse relatório sobre a China e até agora a gente pode resumir o seguinte: quais são os pontos fortes da China? Ponto forte, obviamente, o número 1 é o PIB, que é um PIB incrível, um PIB extraordinário, mas que há vários países que estão no encalço, que estão nessa competição, e que muitos desses países que estão na competição, no encalço do PIB, são países que não são tão receptivos, não são tão abertos, não são tão parceiros da China. Tem um gráfico muito interessante que faz uma projeção para 2024. Existe um relatório aqui de PIBs dos países, os principais países em poder econômico. Em 1992, o número 1 era os Estados Unidos, em segundo o Japão, em terceiro a Alemanha, em quarto a França, a Itália, a Inglaterra, a Espanha, Canadá, Rússia e China. Em 1992, a China era a 10ª economia. Em 1992, a China era a 10ª economia do mundo. Ela ficava atrás da Rússia, do Canadá, da Espanha e todos os países da Europa praticamente, do Japão e dos Estados Unidos. Em 2008, olha o que aconteceu, de 92 para 2008. Em 2008, os Estados Unidos continuou na liderança. Em segundo lugar, ainda o Japão. Em terceiro, a China. A China superou todos os países da Europa. O Brasil apareceu no cenário em 2008, lá entre os 8 e 10. O Brasil estava à frente da Rússia e da Espanha. E a projeção para 2024 tem um porém. Essa projeção foi feita antes da pandemia. O cenário agora pode ser totalmente diferente, mas vai ser mais ou menos assim. Em 2024, a liderança será da China. Em 2024, a liderança do PIB será da China. Em segundo lugar, os Estados Unidos perde o posto de primeiro lugar, que conquistava desde 92. Em terceiro lugar, surpreendentemente, a Índia. E a Índia é um país que faz fronteira com a China e não tem muita diplomacia, não tem muita paz diplomática. Teve até esse ano de 2020, teve alguns desentendimentos de fronteira com agressões físicas e ameaças militares. Em quarto lugar, tem o Japão, que o Japão, sua posição mais histórica recente é segundo lugar, depois dos Estados Unidos. O Japão vai passar para quarto lugar depois da Índia. E o interessante é que aparece depois do Japão a Indonésia. E a Indonésia é aquela área do Pacífico, é aquela área ali do sul da China e do sul da Índia. Depois vem a Rússia, depois vem a Alemanha, depois possivelmente virá o Brasil em 2024. A China tem no seu retrovisor e na sua vizinhança PIBs encostando em seu PIB, em seu faturamento, em seu poder econômico. Vale destacar que os Estados Unidos
vai estar na disputa, querendo reconquistar o primeiro lugar. A surpresa é a Índia, em terceiro lugar, que não tem tanta paz diplomática com a China. O Japão chega em quarto lugar e não tem tanta paz diplomática com a China. A Indonésia também não. E a Rússia, que sobe de nono lugar para o sexto lugar. A Rússia tem hora que está de um lado, tem hora que está do outro, mas ela tem uma política independente, uma política também protecionista, uma política também nacionalista. Os russos têm uma história fantástica na história humana e não vai ser tão fácil para a China, receber aceitações e braços abertos para receber um domínio mundial, global da China. Essa lista, praticamente até a Rússia, até a Alemanha, é praticamente inadmissível visualizar um mundo que os Estados Unidos seja subjugado pela China, que a Índia seja subjugada pela China, que o Japão se dobra à China, que a Rússia se dobra à China, só para citar alguns exemplos. E aqui podemos destacar alguns pontos contra essa ideia de expansão, embora haja esse princípio de rota das sedas, ou a nova rota da seda, haja de fato essa proposta política externa, mas esses fatores de oposições são muito fortes. As reações protecionistas são muito fortes. E os protecionistas, eles têm dinheiro, eles têm investimentos externos e eles podem retirar os investimentos externos da China, causando um efeito colateral de não crescimento a partir do momento dessa migração de investimentos externos. Vejam, essa projeção para 2024, colocando a China em primeiro lugar, essa ascensão ligou a luz de alerta do mundo. E nenhum país quer ter uma relação perda-perda. Todo país quer ter uma relação ganha-perde, o país ganha e o outro perde, ou ganha-ganha. Mas ninguém quer o perde-perde. Ninguém quer essa relação perda-perda, nem a China e nenhum outro país. Então, a partir do momento que a China desponta para o primeiro lugar, essa projeção para 2024, 2025 de primeiro lugar, muitos outros países irão ter reações protecionistas, porque ninguém quer submeter a um sistema perda-perda, ou um sistema eu perco e a China ganha. As potências não pensam assim. No relatório ainda há uma perspectiva assim muito remota, mas não se pode descartar, é que a China tem regiões altamente sensíveis a problemas de terremotos. Havendo um terremoto, como já aconteceu durante a história, se acontecer um grande terremoto que atinja estruturas de setores elétricos, por exemplo, pode trazer uma instabilidade caótica da noite para o dia. Outro problema que já foi destacado, que vale a pena repetir, é a questão das epidemias. As epidemias tanto podem fazer com que os outros países mais protecionistas fiquem mais fechados e tenham mais rejeição à aceitação cultural dessa expansão da nova rota da seda, a partir dessa atitude repulsiva, dessa repulsão por esse acontecimento recente que estamos passando em 2020, que é da pandemia. Agora, como será essa pós-pandemia? Alguns países já começam a tratar sobre esses assuntos e agora em 2021 haverá um encontro de várias nações ricas que irão tratar principalmente sobre esse problema de que a China nas últimas décadas ela vinha se despontando, ela vinha sendo e ela ainda é um país de alta produção industrial
e que ela acaba se tornando praticamente no único fornecedor de mercadorias. E esse fator de se tornar um fornecedor único, isso os países vão ter que montar suas estratégias para mudar esse quadro, porque a China parando, hoje o mundo para. Então tem que existir uma distribuição de fornecimento, tem que haver uma maior diversificação de fornecimentos para que o mundo não pare por causa de um país. Isso vai ser trabalhado e é uma tendência. Outra tendência apresentada pelo Fórum de Economia é que a automação ela vai aumentar. Ela é uma tendência. O digital ele está acelerado, ele veio com tudo. O digital é um imperativo hoje e a automação vai vir junta. A automação vai vir junta porque as máquinas trabalhando, sem querer aqui fazer nenhuma analogia futurista sobre máquinas, sobre robôs, sobre automação, mas a automação da indústria é uma tendência crescente e a mão de obra humana é uma tendência em declínio, né? Haverá um declínio dessa mão de obra humana e haverá maiores investimentos para automação. Havendo um maior investimento para automação, naturalmente, consequentemente, pode haver o quê? Maior desemprego, maiores problemas internos, maiores inquietações sociais, consequentemente, maiores reclamações, exigências da população e, finalmente, instabilidades internas e resultados diversos. O que se vê nessas especulações de cenários, o que se vê nessas radiografias, nessas análises de relatório, é que, trazendo para essa questão de governo único mundial, que a China vai dominar tudo, a gente vê que isso faz parte mais do imaginário popular, né? Principalmente ligando àquela ideia de um poder único de uma pessoa carismática, aquela coisa toda. E a gente vê que, no geral, a China ela está muito mais numa zona de repulsão do que numa zona de atração. Então, pessoal, esse aqui é um resumo do relatório do Fórum Econômico, né, Mundial, e que vocês podem conferir diretamente no relatório. E aqui é uma contribuição para que a gente não pense que esse plano de governo mundial chinês ele é tão fácil de ser aplicado. Ele tem muitos e muitos obstáculos e possivelmente essa ideia de dominar o mundo, usando essa analogia sobre governos descentralizados e governos mais centralizados. Essas questões de governo mais centralizados e governo descentralizados, o mundo hoje caminha para um mundo muito mais conectado. Consequentemente, essa conexão vai trazer uma maior descentralização para todas as áreas, desde as empresas até os governos. E nessa questão de descentralização, não há espaço para um plano de governo único mundial centralizado. Não há. Então espero que eu tenha contribuído de alguma forma para esse conhecimento em questões de entender um pouco o que é a China, quem é a China e esses cenários possíveis. Até a próxima, pessoal.